Vamos para mais um vídeo nesse canal. Vocês devem estar achando estranho aqui, né, gente? Que cada vez eu tô num cenário diferente. É porque aqui onde eu moro tá muito quente mesmo. E aí eu fico aqui mudando de lugar para poder saber qual lugar que tá mais fresco. Inclusive eu tô aqui de frente à janela, e tá ventando bastante. Isso ajuda a refrescar. Infelizmente aqui em casa ainda não tem ar-condicionado. Então a gente precisa aproveitar ali do refresco natural, né? Enfim, eu vim trazer para vocês hoje, eu até anotei ali para mim não esquecer de nada, alguns erros. Na verdade, eu listei em torno de 6 erros que eu fiz quando eu trabalhava com meu esposo. Então, para você, mulher, que às vezes trabalha sozinha, e esses erros servem para você evitar não somente se você trabalha com seu esposo, mas se você empreende de alguma forma, né? Se você tem algum tipo de empresa, de empreendimento, algum tipo de comércio, prestação de serviço, eu não sei exatamente o que você, mulher, está fazendo do outro lado, mas se vocês empreendem de alguma forma, são erros que eu fiz e que me causaram muita dor de cabeça, né? Teve muitas consequências e que vocês podem evitar, né? Principalmente se você quiser crescer a sua empresa, se você quiser um dia ficar aí, né, uma empresa que pode ali concorrer dentro do mercado que você está incluso nele, tá bom? Então, assim, evite esses erros, que para mim foi muito grave, porém eu só tenho essa consciência hoje. Na época, né, o tempo que eu trabalhei com ele, para quem não sabe, eu já falei em outros vídeos, hoje eu não trabalho mais com ele, porém eu trabalhei com ele durante, se eu não me engano, uns 7, 8 anos, mais ou menos, e dentro desses anos que eu trabalhei com ele, eu assumi a responsabilidade de muita coisa, né? Então, que toda aquela parte administrativa, a parte de falar com o contador, fornecedor, venda, atender o cliente, eu que assumi essa responsabilidade. Inclusive, eu vou falar o primeiro erro, eu tinha até colocado ele como o último, mas eu vou falar que é o primeiro, vou passar ele para ser o primeiro, porque eu acho que foi um dos erros maiores que eu fiz, e que talvez você também esteja fazendo o que você fez. Foi colocar o meu nome na empresa. Uma vez eu vi um psicólogo falando que quando você coloca o seu nome na empresa, você se sente como se fosse um só. Não sei se faz sentido para vocês, mas eu sei que na minha vida, realmente, isso trouxe um peso. Por quê? Porque a partir do momento, apesar da empresa não ser minha, o CNPJ não ser meu, formalmente dizendo a empresa era do meu esposo, era registrada no CPF dele, eu assumi toda a responsabilidade de empresária, né? Às vezes as pessoas até achavam que ele trabalhava para mim. Então, toda essa parte de lidar com o cliente, de assumir a responsabilidade quando eu tinha algum erro, às vezes acontecia alguma coisa, o cliente não ia até ele, o cliente ia até mim. Então, literalmente, a Diane virou a empresa. A Diane não era mais CPF, a Diane era empresa. Então, a Diane dormia e acordava pensando na empresa. Então, se você não registrou ainda o nome da sua empresa, eu não indico colocar o seu nome pessoal, até para você poder conseguir separar a sua vida pessoal da sua vida de empresária. Entende? Eu fiz isso e para mim foi muito pesado, porque chegou um momento que eu já não sabia nem mais quem era quem era Diane, pessoa, e quem era Diana, empresa. Então eu misturei muito, eu realmente vesti muito a camisa da empresa. Gente, aqui onde eu moro é bem uma rota de avião, então vocês vão ouvir uns barulhos aí, é por causa dos aviões que fica passando. Esperar só um pouquinho. Enfim, no meu caso eu fiz isso, né? Eu coloquei o meu nome na empresa. Na época, meu esposo perguntou se eu queria entrar como sócia, eu falei que eu não queria, até porque a minha intuição, né? O meu intuito era apenas empurrar ele, entendeu? Eu queria ajudar ele para ele poder ir. Né? Mas aí nesse caso eu acabei assumindo todo esse papel. Então quem lidava com o cliente era eu, quem lidava com o contador era eu, quem lidava com o imposto era eu. Literalmente, toda a responsabilidade que o empresário tinha que fazer, quem fazia na prática era eu, mesmo sabendo que a empresa era dele. Então, assim, inclusive quando eu saí da empresa, a primeira coisa que eu exigi para ele foi que ele trocasse o nome da empresa e tirasse meu nome da empresa. Eu queria realmente cortar todo o vínculo. Então, vale para você. Então, se você não registrou ainda a sua empresa, pense bem antes de colocar o seu nome nessa empresa. O meu segundo erro que eu fiz, que eu cometi durante esses anos todos que eu trabalhei com ele, foi não separar o pessoal do profissional. Gente, isso é muito importante. Isso quando eu tô falando da parte financeira, tô falando do dinheiro. Você não separar o dinheiro da empresa do seu dinheiro como pessoa física, né? No nosso caso, a gente sempre usou tudo misturado. Entende? Por exemplo, eu ia fazer compra, eu pegava o cartão da empresa e passava. Aí eu ia comprar alguma coisa pessoal e pegava o cartão da empresa e passava. Meu marido ia, sei lá, colocar gasolina no nosso carro, ele passava.
Entende? Então, assim, isso foi tão sério, gente, que a gente nunca nem chegou, nem precisou declarar imposto referente ao nosso nome pessoal. Meu esposo sempre declarava imposto da empresa, porque toda a nossa movimentação pessoal era feita na empresa. Mas foi muito ruim. Por quê? Porque, na verdade, como a gente não tinha esse controle de separar, né? Assim, eu falo que é um erro de amador mesmo, assim, um erro muito amador. Como a gente não tinha muito esse controle de separar, a gente acabou virando um só. Então, muitas vezes, o dinheiro que a gente poderia usar para poder investir na empresa, para ela poder crescer, dar aquele boom, a gente usava na nossa vida pessoal, e nós usamos muito na nossa vida pessoal, que foi também um erro, que é complementar esse. Por quê? Porque na verdade a gente se realizou. Uma pessoa que veio, sei lá, ganhando muito pouco, assim, os dois ganhando salário mínimo, tanto ele quanto eu. E aí de uma hora para outra você vê um montante que você nunca tinha visto na vida, né? Se você não tiver muita inteligência financeira, se você não entender, não aprender a administrar o que você ganha, realmente você fica meio perdido. E foi o que aconteceu conosco. Assim, a gente veio de uma renda X para uma renda Y. E aí nós fomos nos realizar. Então a gente foi viajar, a gente viajou muito, nós passeamos muito, eu fui muitas vezes na praia, eu conheci alguns estados do Brasil. E assim, era eu, ele e meus filhos. Eu tenho 2 filhos. Entende? Mas hoje eu vejo que foi um grande erro, porque a gente nunca sabe o dia de amanhã, sabe? Então, assim, se você faz isso, pode sim aproveitar a sua vida, pode sim se divertir, mas se você tem intenção de crescer, de realmente virar uma empresa grande, comece a separar, tira o seu Prolabore, tire ali, né, o custo ali do seu, né, do seu mês e o custo da empresa. Porque hoje eu entendo que o valor da empresa e o que sobrar da empresa investe na empresa. Né? Então, assim, como a gente não tinha esse controle, então a gente não investiu nada na empresa. Inclusive, um dos erros, né, o nosso terceiro erro, que eu vou citar também, inclusive eu coloquei ele na lista, é isso. É não investir na empresa. Talvez, eu acho que o meu grande erro de não ter investido, investir mesmo, gente. Investir às vezes em maquinário, investir às vezes num sistema mais rápido, tipo num sistema que possa me ajudar, às vezes, emitir orçamento, contrato, ou então para poder fazer o caixa mesmo da empresa. A gente nunca investiu em planilhas. Nós nunca tivemos esse investimento, nunca, sabe? Por quê? Porque, pelo menos na minha cabeça, eu nunca pensei assim, eu nunca sonhei, nunca imaginei, até de uns anos pra cá, eu sempre tive vontade de não trabalhar mais com meu esposo, por causa de alguns conflitos que a gente tinha. Então, na minha cabeça, eu nunca pensei em investir na empresa, porque realmente eu não queria que ela crescesse, porque eu não gostaria de ficar a vida inteira nela, né? Então, assim, para nós foi um erro, porém eu já tinha ciência desse erro. Eu não tinha intuito nenhum de crescer nesse ramo que a gente trabalhava. Eu não tinha. Eu e meu esposo, como ele não fazia questão para ele de ajudar a administrar, então o que eu fazia, ele concordava. Mas, para você, mulher que está aí do outro lado, se você tem uma empresa, você empreende e pretende crescer e quer realmente dar um boom, separe, né, o seu dinheiro pessoal do dinheiro da empresa e o dinheiro da empresa, invista na empresa, entende? Invista na empresa, invista, sei lá, às vezes no sistema para poder te ajudar, para poder realmente facilitar o seu processo ali mais rápido. Às vezes em um uniforme, não sei qual tipo de empresa que você trabalha, mas às vezes um uniforme, às vezes um escritório melhor, não sei qual é o seu ramo, mas assim, esse foi um erro, mas era um erro consciente, mas talvez que você possa evitar se for esse o seu caso, entende? Então, assim, pra gente, aconteceu muitas coisas que nos impossibilitou de realmente ter esse crescimento. Mas até nessa parte estava tudo certo, porque eu não tinha interesse mesmo de crescer, eu sempre tive vontade de sair desse ramo, tá bom? Para vocês que estão curiosos e saber que ramo é esse que essa mulher está falando, onde é que ela trabalhava, eu trabalhava com móveis planejados, tá? A gente fazia móveis planejados, com projetos, né, execução e entrega. Então, todos esses erros aconteceu dentro dessa empresa e dos móveis planejados. Deixa eu dar uma olhadinha ali na cola, gente, porque para mim não me perder. Outro erro também que eu tomei, se não me engano, acho que esse é o quinto erro, quinto ou quarto erro. Esse é o quarto erro que eu também fiz referente à empresa, que eu poderia ter feito, é reservar. Montar uma reserva da paz da empresa. Eu não gosto de falar reserva da emergência, não. Reserva da paz da empresa. Por quê? Porque a empresa ela tem custo, né? A empresa ela tem as suas despesas mensais. Por exemplo, tem o contador, tem que pagar todo mês. Tem a parte, sei lá, se você tiver funcionário, tem que pagar o funcionário, né? Os encargos trabalhistas. Tem, sei lá, às vezes você tem aluguel, não sei se é o seu caso, se você tiver aluguel de um local. Então, tem um custo. Então, assim, um dos erros que eu fiz foi não guardar uma reserva de no mínimo 6 meses, né? De todo o custo dessa empresa mensal. Entende? Então, assim, você tem que guardar pelo menos 6 meses
6 meses de custo, né? Para você poder ficar tranquilo. Porque, na verdade, gente, quem empreende, às vezes, dependendo do ramo, tem meses que vai estar muito top. Tem meses que você vai ganhar muito, mas tem meses que às vezes vai ser mais fraco o movimento, né? Dependendo do que você faz aí. Então, essa reserva ela é muito importante para o tempo quando não estiver tão bom, para quando o mês estiver mais tranquilo, você conseguir manter as despesas da empresa e não virar uma bola de neve ali, toda aquela despesa e às vezes, né, acabar tendo dívida. Então, assim, eu e meu esposo, nós não fizemos isso. Nós nunca pensamos, de coração mesmo, eu nunca pensei nessa parte de reserva da paz para a empresa, sabe? Eu sempre pensei em reserva da paz para nossa vida pessoal, para a empresa eu nunca pensei. Mas é muito importante, sabe? Então, assim, é uma dica muito bacana que se você quer crescer, então comece a administrar e organizar essa parte. Agora, a minha última dica, que na verdade eu já até falei lá na primeira dica, e que é assumir toda a responsabilidade da empresa. Né, assim, mesmo sendo PJ sendo do meu esposo, eu assumi essa responsabilidade. Então, eu acho que tem que deixar bem especificado qual é a função de cada um. E cada um assumir a sua função. E muitas vezes eu assumi a minha função, porque a minha função era vender, era aquela parte burocrática, mas eu assumi a função de vender, eu assumi a função burocrática. Eu assumi a função dos BO da empresa, então qualquer coisa que tinha lá acontecer de errado, qualquer erro, o cliente ele via em mim, então eu tinha que assumir. Chegou um ponto que depois que eu saí da empresa, alguns clientes falaram para mim, nossa, mas parece que acabou o coração da empresa, você era o coração da empresa. Olha para você ver, as pessoas falaram que aquela empresa era eu, né? Então é como se a empresa, entre aspas, realmente morreu, porque eu não tô mais lá. Então, assim, não assuma 100% todas as responsabilidades da sua empresa, caso você divida essa empresa com alguém. Que seja com seu esposo, ou sei lá, se você tem algum sócio, eu não sei. Então, assim, deixe bem específico a função de cada um. Até mesmo para poder não subcarregar você, tá bom? Então, assim, esses foram alguns erros que eu, né, fiz aí durante esses anos todos, que eu venho aprendendo. Graças a Deus que eu venho aprendendo a administrar melhor, que eu venho... Na verdade, eu tive que começar do zero, né, gente? Literalmente tive que começar do zero. Mas hoje eu começo do zero com uma cabeça muito mais leve, entendendo mais o que eu quero, entendendo mais todos os processos. E eu te garanto que, de uma certa forma, foi bom passar por isso, porque eu aprendi. Porém, você que está aí do outro lado, você não precisa passar por isso. Né? Inclusive eu estou aqui dividindo com vocês para poder realmente te ajudar vocês não passarem por isso. Eu te garanto que se vocês ouvirem aí pelo menos uma parte aí do que eu falei e colocar em prática, nossa, vocês vão crescerem rapidinho e daqui a pouco vocês vão estar bombando aí, independente do ramo que vocês atuem, tá bom? Obrigada, gratidão e até a próxima aí, se Deus quiser.